Boa tarde, meus amados amigos e irmãos. Um feliz sábado a todos vocês. Aqui quem fala é seu amigo, o seu irmão Bruno Cristão. Que a graça de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse dia de hoje e toda a nossa semana, toda a nossa vida. Que não venhamos nos separar mais dessa graça maravilhosa. Convido meus irmãos a meditar um texto bíblico muito importante para as nossas vidas hoje, muito importante para a nossa realidade hoje. Eu gostaria de meditar com vocês um texto que está em Atos, capítulo 22, nos versos 11 ao 16. Atos 22, dos versos 11 ao 16. E assim diz a poderosa, maravilhosa, verdadeira palavra do Senhor. Atos 22, 11 a 16. Acharam? Assim diz a palavra do Senhor. A luz intensa havia me deixado cego, e meus companheiros tiveram de levar-me pela mão a Damasco. Aqui é Saulo, né? Jesus apareceu para Saulo. Verso 12. Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse: Irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante eu pude vê-lo. Então ele disse, Ananias, né? O Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade de Deus e para ver o justo e ouvi-lo falar. Olha só, o Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele, para ver o justo que é Cristo, e ouvi-lo falar. Verso 15. Você será testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu. O que está esperando? Levante-se e seja batizado. Fique limpo de seus pecados, invocando o nome do Senhor. Glória a Deus, meu irmão. Que texto maravilhoso. A conversão de Saulo de Tarso, que depois veio a ser chamado Paulo, né? Então, Paulo aqui está contando o seu próprio relato. Ele não está contando uma teoria. Ele está falando do seu próprio testemunho. Ele está contando aquilo que Jesus fez em sua própria vida. Existe um detalhe nessa história que muitas vezes passa despercebido, né? Paulo precisou ficar cego, meus irmãos, para começar a enxergar. Parece uma contradição, mas não é. Porque existem pessoas que enxergam perfeitamente com os olhos, mas elas são completamente cegas para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. E existem pessoas que, mesmo sem ver com os olhos físicos, elas conseguem enxergar aquilo que realmente importa. E Saulo era exatamente assim. Ele enxergava muito bem, conhecia as escrituras, era estudado, era respeitado, era religioso, achava que estava servindo a Deus, mas na realidade, meus irmãos, ele estava perseguindo o próprio Filho de Deus. Olha que coisa impressionante. Nós também hoje podemos conhecer muitos textos da Bíblia, podemos participar de reuniões religiosas, podemos até pensar que estamos defendendo a verdade e ainda assim não conhecermos verdadeiramente o nosso Senhor Jesus. E foi isso que aconteceu com Saulo. Até que um dia Jesus entrou na vida de Saulo. Não foi Saulo que encontrou Jesus, foi Jesus que encontrou Saulo. E naquele caminho para Damasco tudo mudou. Aquele homem forte, seguro de si, né? Cheio de convicções, caiu por terra, meus irmãos. E a primeira coisa que Jesus fez foi tirar dele a visão. Olha só esse detalhe. Olha só o que Paulo diz. Como eu não consegui enxergar por causa do forte brilho daquela luz, meus companheiros me levaram pela mão até Damasco. No verso 11. Vocês perceberam que Jesus podia ter convertido Paulo sem precisar deixar ele cego.
Poderia, mas não foi assim que aconteceu. Porque aquela cegueira tinha um propósito, meus irmãos. Jesus estava ensinando uma lição que Paulo jamais esqueceria. Durante toda a sua vida, Paulo pensou que acreditava, que ele enxergava, né? Perdão. Paulo acreditou que enxergava. Mas ele era o quê? Cego. Paulo era cego. Cego para o amor de Deus, cego para a misericórdia de Deus, cego para o verdadeiro significado das Escrituras, né? Cego para reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Então Cristo permitiu que seus olhos se fechassem. E quando seus olhos se fecharam, o seu coração começou a se abrir. Olha só que lição para nós hoje. Às vezes nós pedimos que Deus abra os nossos olhos, mas antes disso, meus irmãos, nós precisamos que Ele feche os nossos olhos para muitas coisas nesse mundo. Porque enquanto nossos olhos estiverem apaixonados por esse mundo, dificilmente a gente vai contemplar a beleza de Cristo como ela realmente é. Enquanto a gente admirar as coisas dessa vida mais que a presença de Deus, enquanto nosso coração encontrar prazer nas distrações desse mundo, enquanto nossa mente estiver ocupada com dinheiro, entretenimento, orgulho, vaidade, desejo da carne, como é que a gente vai ver Jesus? Como é que a gente vai ver Jesus? Como é que a gente vai receber Jesus em nós? Lá em Tiago 4, verso 4, diz assim: vocês não sabem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Percebam, meus irmãos, Tiago diz que quem escolhe viver apaixonado pelo mundo se coloca contra Deus. Porque o mundo sempre tenta ocupar o lugar que pertence somente a Deus na nossa vida. Foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. Seu coração estava cheio de religião, mas estava vazio de Jesus. Ele conhecia muitas informações, mas não conhecia a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serão livres. Só Cristo pode nos libertar, né? E Paulo sabia falar sobre Deus, mas não conhecia o Filho de Deus. Então, essa continua sendo, meus irmãos, uma das maiores tragédias dos nossos tempos, da nossa era, né? As pessoas sabem discutir religião, sabem defender dogmas, sabem responder perguntas difíceis, mas nunca aprenderam a sentar aos pés de Jesus para ouvir a sua voz, a ter intimidade com Ele. Nunca fizeram de Cristo o seu melhor amigo. Nunca reservaram um tempo sagrado para estar a sós com Ele diariamente. E sem esse relacionamento, a fé se transforma em apenas conhecimento, religião, farisaísmo, né? O conhecimento sozinho não muda o coração. Quem transforma o coração é Jesus habitando em nós. Foi por isso que Paulo precisou ficar cego. Jesus estava dizendo sem usar palavras: Saulo, feche seus olhos para tudo aquilo que você confiou até hoje. Agora eu vou ensinar você a enxergar de verdade. E talvez Jesus esteja dizendo exatamente isso para nós hoje. Feche seus olhos para aquilo que está prendendo seu coração. Feche seus olhos para a vaidade. Feche seus olhos para o orgulho. Não importa se disseram isso de você. Não importa. Feche seus olhos para o pecado acariciado, para o pecado escondido. Feche seus olhos para a confiança em si mesmo, para uma religião sem comunhão. Porque somente quando o mundo perde o brilho é que Cristo começa a brilhar diante de nossos olhos. E em nós, né? É exatamente nesse ponto, meus irmãos, que começa a verdadeira conversão. Não quando apenas nós mudamos de religião, quando batizamos, quando entramos, trocamos de religião, não. Mas quando nós deixamos de viver para nós mesmos e começamos a viver para Jesus. E meus irmãos, Paulo permaneceu cego durante aqueles dias. Não sei se foi 3, mas imagina só aquele homem que sempre caminhou com tanta segurança, perseguindo alguém que estava pregando diferente dele, né? Chamando de herege. Agora precisava ser conduzido pela mão de outras pessoas. Pensava que sabia tudo, meus irmãos. Agora precisava aprender tudo novamente. E às vezes Deus faz exatamente isso conosco.
E às vezes ele faz várias vezes isso conosco. É só a gente achar que sabe, ele nos humilha para nos colocar debaixo da dependência do Filho dele. Deus não quer nos humilhar, mas ele deseja nos salvar. E enquanto nós confiamos em nossa própria força, em nosso próprio entendimento, em nossa própria justiça, a gente não vai conseguir depender completamente de Cristo. É por isso que muitas vezes Deus permite que nós chegamos ao fim de nós mesmos. Que é somente quando nós percebemos que nós somos pobres espiritualmente, que nós começamos a buscar a verdadeira riqueza que vem do céu. Foi então que Jesus enviou ali Ananias, né? Um homem simples, não era um sacerdote famoso, não era um governador, era apenas um servo de Deus disposto a obedecer. E ele disse a Paulo: o Deus de nossos antepassados escolheu você. Para quê? Para quê? Para conhecer a vontade dele, para ver o justo, para ver Cristo, e ouvir a voz dele, ouvir a voz de Cristo. Está lá em Atos 22:14. Olha só que maravilha, meus irmãos. Observa, Ananias não disse: Deus escolheu você para ser um homem importante, Deus escolheu você para fundar igrejas, Deus escolheu você para viajar pelo mundo. Tudo isso ia acontecer, mas depois, né? Primeiro vinha algo muito mais importante. Deus havia escolhido Paulo para 3 coisas. Primeiro, conhecer a vontade de Deus. Segundo, ver o justo. Quem é o justo aí? Cristo Jesus. Terceiro, ouvir a sua voz. Percebam que tudo começa com relacionamento. E hoje muitas pessoas perguntam: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Mas poucas pessoas se preocupam em passar o tempo suficiente com Deus para conhecer qual é a vontade de Deus para a vida dela. Você não vai descobrir a vontade de Deus apenas lendo um versículo rapidamente da Bíblia. A vontade de Deus vai ser revelada para aquelas pessoas que convivem com Cristo. Assim como um filho aprende a conhecer seu pai, vivendo com ele, convivendo, né, olhando, conversando, nós também aprendemos a conhecer a vontade de Deus, nosso Pai, permanecendo em sua presença, por meio do Filho dele, que é Cristo Jesus, o Espírito Santo que foi enviado ao nosso coração. Gálatas 4, verso 6. Então, meus irmãos, depois Ananias diz assim, né? Ver o justo. Quem é o justo? Jesus é o justo, né? E alguém pode até perguntar: mas nós podemos ver Jesus hoje? Podemos. Podemos sim, meus irmãos. Ainda não podemos ver com os olhos, porque a nossa fé ainda é pequena, ainda está em desenvolvimento. Mas é o desejo de Jesus que a gente veja Ele, até mesmo com os olhos. Foi para isso que Ele morreu por nós, para que a gente não só visse Ele com os olhos, mas se relacionasse com Ele, morasse com Ele eternamente no céu. E hoje nós podemos ver Ele com os olhos da fé, com o coração. Cada vez que nós abrimos a palavra de Deus com o coração sincero, depois de orarmos e abrirmos nosso coração ao Senhor, Ele vai nos responder através da sua palavra. Às vezes Ele fala fortemente em nosso coração e nos emociona e confirma em sua palavra. Te dá muitos textos bíblicos que confirmam o que Ele está dizendo. Cada vez que a gente se ajoelha para conversar com Cristo, meu irmão, cada vez que a gente contempla o seu caráter, o seu amor, sua paciência, sua pureza, nós estamos vendo o justo. E Paulo nunca mais deixou de contemplar Jesus. Mesmo quando Paulo estava preso, quando era perseguido, mesmo quando era apedrejado, seu coração estava continuamente ali voltado para o nosso Senhor Jesus. E essa é uma pergunta importante para nós. O que nós temos contemplado todos os dias? Porque o que nós contemplamos é aquilo que nós vamos se parecer. Se nós contemplamos o mundo vai moldar o nosso caráter, segundo o mundo. Se nós contemplarmos o pecado vai dominar nossos pensamentos. Mas se quando nós aprendemos a contemplar somente a Jesus, pouco a pouco nós vamos nos tornar parecidos com Ele. É por isso que Paulo escreveu que nós somos transformados de glória em glória ao contemplarmos a glória do Senhor, que é o Espírito. Glória a Deus por isso. Então, não é um esforço humano que produz essa transformação. É a presença constante de Cristo em nossa vida.
E olha só, a terceira coisa que Ananias disse foi: ouvi a sua voz. Meus irmãos, como faz falta ouvirmos mais a voz de Jesus. Se a gente ouvisse mais a voz de Jesus, a gente era tão mais tranquilo, tão mais feliz. Nós vivemos em um mundo cheio de barulho. O celular fala, a televisão faz barulho, redes sociais, notícia fala, influencia, as preocupações falam, as circunstâncias, as necessidades falam, né? Mas será que ainda existe um momento do nosso dia em que tudo isso cala para que apenas o nosso Senhor Jesus, o Senhor da nossa vida, fale conosco? Daniel tinha esse momento, e por isso que caiu 3 reinos, mas ele permaneceu de pé, porque ele estava fundamentado nesta rocha, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. 3 vezes por dia, meus irmãos, Daniel parava tudo, nada era mais importante para ele do que esses momentos, né? 3 vezes por dia. O trabalho não era mais importante, não era o governo, não eram as ameaças, nem a cova dos leões, porque ele sabia que ouvir a voz de Deus era mais importante do que qualquer outra coisa, né? Maria e Marta ali também, a história de Maria e Marta, né? Ela estava ali aos pés de Jesus, Maria, né? Ouvindo a voz do Salvador. Jesus também fazia isso, né? Antes do amanhecer, ele estava ali procurando um lugar solitário para falar com seu Pai. Os apóstolos também faziam isso. Davi fazia isso. E todos os homens, meus irmãos, todos os homens e mulheres de Deus que tinham um tempo separado para estar sós com o Senhor, foram pessoas que foram cheias do Espírito Santo de Cristo. E nós temos esse tempo especial, esse tempo sagrado, que onde a presença de Jesus está, ele fala: tira a sandália dos seus pés, é um lugar sagrado. E é um lugar sagrado no tempo também. Então os nossos devocionais têm que ser tratados como 1 hora, 10 minutos, 15 minutos, mas aqueles 15 minutos é como se fosse um sábado. É como se fosse o santo dia de sábado. Aquele momento é a presença de Jesus ali. Você está oferecendo algo que o Senhor Jesus, e Jesus vem receber a sua oferta, que é sua vida, o seu devocional, né? Você está devotando, oferecendo a sua vida ao Senhor Jesus, reafirmando o seu compromisso que fez no batismo a Ele. Então você tem que orar a Jesus, se você não está tendo esses momentos, né? Tem que ter um lugar na sua casa onde você fecha a porta, abre o seu coração e fala: Senhor Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Eu não estou falando de fazer uma oração apressada, nem de ler um versículo correndo ali. Eu estou falando de priorizar, de marcar um horário com o Senhor Jesus, e todos os dias você está naquele horário ali, de joelhos com o Senhor Jesus. Isso é compromisso. A gente faz compromisso com o trabalho, com o patrão, com o governo, mas não faz compromisso com o Senhor Jesus. Ele não pode ter um horário fixo. Isso demonstra a seriedade e o zelo e o amor que você sente por Ele, né? Estou falando de comunhão, intimidade, amizade. É de permanecer com Cristo até que a paz de Cristo entra e enche o nosso coração por completo. Porque foi para isso que Deus nos escolheu, meus irmãos. Para quê? Para conhecer sua vontade, para ver a Cristo, né? Face a face, e quando nós contemplamos a Cristo, nos tornamos parecidos com Ele, né? Porque o Senhor é o Espírito. Então, para ver o justo e para ouvir a sua voz. Agora existe uma pergunta que muitos fazem, meus irmãos: como é que eu posso vencer o pecado? Como é que eu posso vencer o pecado? Né? E a resposta é exatamente o estudo que nós estamos fazendo. Alguns pensam que a resposta é estudar mais, outros acreditam que é fazer mais promessa, né? Outro acha que é só ter mais força de vontade, outro acha que é ser vergonhice. Mas Paulo descobriu, meus irmãos, o segredo. E esse segredo não está em nós, o segredo está em Cristo. Então, depois daquele grande encontro ali na estrada de Damasco, Paulo nunca mais confiou em sua própria justiça. Paulo entendeu ali que Deus não queria apenas mudar o seu comportamento, Deus queria habitar dentro dele. É por isso que a Bíblia diz, lá em Gálatas 4, verso 6,
Diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou ao coração de vocês o Espírito de seu Filho. E por meio dele, vocês clamam: Abba, Pai, Paizinho. Olha só que promessa maravilhosa, meus irmãos. Não é qualquer Espírito, é o Espírito de seu Filho. É o próprio Espírito de Cristo habitando em nosso coração. Glória a Deus, aleluia. É isso que nos torna filho de Deus, meus irmãos. É ter o Espírito do Filho, o unigênito de Deus, em nós, morando em nossa mente. Por isso nós somos templos aqui na terra. Para que o Filho nos torne filhos legítimos, participantes da natureza divina. Louvado seja Deus por isso. Então nós vamos entender também outro texto maravilhoso. Colossenses 1:27. Paulo escreveu assim: Cristo em vocês é a esperança da glória. A única esperança que nós temos de transformação da nossa natureza ruim, a única esperança é se Cristo entrar em nós. O Espírito Santo de Cristo estiver habitando em nós. Não é visitar de vez em quando, é morar em nós, fazer morada. Assim como Jesus diz: nós viremos e habitaremos em vós, eu e o Pai. Então perceba que Paulo não disse a esperança da glória é conhecer muitos dogmas, doutrinas. Ele também não disse a esperança da glória é permanecer a uma igreja. Não. Ele não disse que era fazer boas obras. Tudo isso tem lugar, né? Tudo isso é importante. Tá reunido com os irmãos na mesma fé, conversando sobre a palavra de Deus, estudando a Bíblia juntos. Isso é importante. As obras é importante, mas é um resultado de tudo isso. Mas a esperança da glória é o quê? É uma pessoa. A nossa esperança de sermos glorificados um dia, quando Jesus voltar fisicamente, é Cristo habitar em nós. É Cristo habitar em nós. Esse sempre foi o segredo de Deus. Esse sempre foi o segredo de Deus, meus irmãos. Durante muitos séculos, homens tentaram vencer o pecado pela própria força. E nós também tentamos durante muito tempo da nossa vida. Tentaram mudar a nossa natureza se esforçando mais, pelo esforço humano. Tentaram agradar a Deus apenas seguindo regras. Mas Deus revelou seu grande segredo. E o segredo é que Jesus Cristo vive dentro daquela pessoa que se entrega completamente a Ele. É por isso que Paulo podia dizer assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha só que diferença. Antes, Saulo tentando obedecer, agora Cristo vivendo em Paulo. Antes, Saulo confiando em sua própria justiça. Agora era Jesus produzindo a sua justiça, compartilhando a sua justiça dentro dele. E é exatamente isso que Deus deseja fazer comigo e com você. A verdadeira santificação, meus irmãos, ela não acontece quando a gente apenas muda algumas atitudes externas, né? A verdadeira santificação acontece quando o nosso Senhor Jesus Cristo passa a morar em nosso coração. Aí as coisas mudam de verdade. Aí você vai entender o verdadeiro evangelho. Mas, infelizmente, nós sempre insistimos em fazer a nossa vontade. Isso entristece o Senhor Jesus e o expulsa do nosso coração. Por isso que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito. Em outro texto diz: não extinguais o Espírito. Nós não conseguimos produzir o caráter de Cristo. Então quem é que vai produzir esse caráter em nós, nos transformando em filhos legítimos de Deus, depois da corrupção do pecado? É o próprio Cristo vivendo em nós que vai produzir esse caráter em nós. Nós contemplamos o Espírito e pela contemplação do Espírito do Filho, nós nos tornamos idênticos ao Filho em caráter. E esse é o plano de Deus, que nós sejamos a imagem de seu Filho. Glória a Deus por isso. E é por isso também, meus amados irmãos, que Pedro escreveu, né, que Deus nos chamou para sermos participantes da natureza divina. Olha só que coisa extraordinária. Então nós nascemos com a natureza inclinada para o pecado, uma natureza egoísta, impaciente, orgulhosa, e todos nós somos assim. Aprendemos a disfarçar bem, né? Mas somos assim, por natureza. Mas Deus não quer apenas controlar essa natureza nossa. Ele quer nos dar outra natureza. A natureza do seu Filho, a natureza de Cristo Jesus. Quando Cristo habita em nós, os nossos pensamentos vão começar a mudar, né? Aqueles pensamentos começam a mudar.
Vamos ter pensamentos santos, vamos pensar nas coisas do alto. O amor de Cristo começa a vencer o nosso egoísmo. A paciência de Cristo começa a vencer a nossa irritação. A humildade de Cristo vence o nosso coração orgulhoso. E a pureza de Cristo vence aqueles pensamentos pecaminosos, desejos pecaminosos da nossa carne. E pouco a pouco, meus irmãos, nós vamos sendo transformados, né? Não pela nossa força, que nós não temos, ninguém muda a natureza, só o divino Filho de Deus recebeu essa incumbência. Então, pela presença dele, do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, nós vamos ser transformados de glória em glória. E é por isso que Paulo primeiro precisou ficar cego, porque enquanto ele enxergava apenas com a visão humana, né, com os olhos humanos, ele confiava em si mesmo, na sua sabedoria, no seu estudo, no seu intuito, né? Mas depois que ele encontrou a Cristo, ele aprendeu a enxergar com os olhos da fé. Ele aprendeu que o maior milagre não era recuperar a visão física. O maior milagre era ter a visão de Cristo vivendo dentro dele. Era entender isso e receber a Cristo dentro dele. E esse milagre continua acontecendo hoje, disponível para mim e para você e para quem quiser. E talvez você possa até pensar e dizer: eu sou muito fraco, eu já errei muito. E Paulo também era. Paulo perseguia o povo de Deus, Paulo perseguia a Cristo. Agora você vai me dizer: mas eu caio muito, eu já errei muito. E Paulo também conhecia essas lutas, essas quedas. Ele também não era um ser humano. Sozinho é impossível nós vencermos. Mas Deus nunca pediu para nós, meus irmãos, que a gente vencesse sozinho. Ele nos chamou para abrir o coração e permitir que o seu Filho habite em nós, que o Filho dele more em nós. E esse é o segredo do Evangelho. Esse é o segredo da santificação. Esse é o segredo da vitória, meu irmão. Sempre foi Jesus, sempre foi o justo, sempre foi Cristo vivendo em seu povo. Meus amados irmãos, glória a Deus por isso. E depois que Ananias anunciou a vontade de Deus para Paulo ali, ele fez um apelo direto para Paulo. Olha só o verso 16. Ele disse: e agora, por que você está esperando? Por que você está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Glória a Deus. Que pergunta forte. Por que você está esperando? Você já se batizou em nome do Senhor Jesus e foi revestido completamente de Jesus? Olha só o que a Bíblia diz. Vocês foram batizados em nome de Cristo, são revestidos de Cristo. E os apóstolos batizavam as pessoas em nome de Cristo, não de uma trindade. E a hora que erguia, levantava elas, ele impunha a mão sobre elas e elas recebiam também o dom do Espírito. É da mesma maneira, meus irmãos. Essa pergunta não era apenas para Paulo. Ela atravessa os séculos, ela chega até nós hoje. Por que nós estamos esperando para entregar completamente a nossa vida a Jesus? O que nós estamos esperando, meus irmãos, para abandonar aquele pecado que nós sabemos que entristece o Senhor? O que a gente está esperando para separar um tempo diário de comunhão com Cristo, no horário certo, igual um compromisso certo ali? O que a gente está esperando que aconteça na nossa vida para permitir que Jesus ocupe o primeiro lugar em nossa vida? Para pelo menos disfarçar e tentar se esforçar para aguardar, obedecer os seus mandamentos? Se a gente não consegue, é aí que a gente deve ir a Jesus, meus irmãos. Infelizmente, o mundo nos oferece muitas distrações. Nunca foi tão fácil ocupar a mente com coisas passageiras. As horas do dia têm passado rapidamente. As notícias, as telas, as preocupações aumentam, os compromissos se multiplicam. E a gente, sem perceber, o tempo que deveria ser gasto como adoradores de Deus e do seu Filho Jesus, vai sendo consumido por outras coisas, por comida, por mixarias, por fagulhas.
Foi exatamente por isso que Paulo precisou ficar cego. Jesus desligou seus olhos do mundo para ligar os olhos da mente, os olhos para enxergar a eternidade. E talvez nós também precisamos pedir hoje: Senhor, fecha os meus olhos para aquilo que está me afastando do Senhor, e abre os meus olhos para contemplar a Tua beleza, para me amar a Tua palavra, para me te buscar toda hora, para me sentir sede da Tua palavra. Porque aquilo que nós vamos contemplar é que vai moldar a gente segundo aquilo. Aquilo que nós contemplamos molda o nosso caráter. Se todos os dias nós alimentamos a mente com coisas desse mundo, nossa vida vai refletir o quê? O espírito desse mundo, o espírito do anticristo. Mas se nós alimentarmos a nossa mente, meus irmãos, diariamente com Cristo, contemplarmos a Cristo, nós vamos refletir o quê? O caráter de Cristo. É por isso que Jesus diz, né? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. João 15, verso 4. Então perceba, Jesus não disse apenas aprendam sobre mim, né? Ele diz permaneçam em mim. Isso é um relacionamento, meus irmãos, é convivência, é intimidade. Ele tem que ser a pessoa mais íntima sua, mais do que a sua mulher, mais do que seu filho. Ele tem que ser Jesus. Senão você não é nada. Você não é nada, você é aquela velha naturezinha que está morrendo desde que nasceu. Porque só Jesus tem a vida eterna, só em Cristo Jesus. Só Ele vai parar esse ciclo de morte e de envelhecimento. Pela habitação do seu Espírito que vivifica. O Espírito dele dentro de nós vai nos trazer vida eterna. Glória a Deus por isso, meus irmãos. É isso que Jesus quer de nós, é intimidade, é amizade. É caminhar com Ele durante o dia inteiro. É conversar com Ele mesmo enquanto estamos trabalhando. É pedir a sua direção a todo momento, antes de tomar as decisões. Agradecer pelas pequenas bênçãos. Reconhecer que nós dependemos tudo dEle. É você pegar a Bíblia e abrir a Bíblia, não para adquirir conhecimento, mas para ouvir a voz do Mestre. E foi assim que Enoque andou com Deus. Foi assim que Daniel viveu. Foi assim que Davi enfrentou seus desafios. Foi assim também que os apóstolos permaneceram firmes, mesmo sendo perseguidos. Eles descobriram o que essa geração não descobriu. Infelizmente, eles descobriram que a força do cristão não está na gente mesmo. Não está no cristão, está em Cristo. E por mais que a gente se estribuche, não muda nada, só atrapalha, só atrasa, só se suja mais. O que nos dá poder está na presença do Senhor Jesus continuamente. Infelizmente, muitos querem a vitória, mas sem a comunhão. Né? Querem vencer o pecado? Quer, mas sem permanecer em Cristo. Quer os frutos do Espírito, mas sem viver ligado à videira. Isso é impossível, meus irmãos. Um galho separado da videira, ele seca. Da mesma maneira, um cristão separado de Cristo, ele perde a força espiritual, ele morre espiritualmente e depois morre fisicamente. Por isso, o maior cuidado que nós devemos ter, meus irmãos, não é apenas com os pecados visíveis. É proteger a nossa amizade com Jesus, nossa comunhão. Que vai ser a primeira coisa que o diabo vai tentar tirar você, tirar o propósito da sua mente. Né? Por quê? Porque é dessa comunhão que nasce a obediência. É dessa comunhão que nasce a santidade. Nasce a paz, nasce o amor. Quando Cristo ocupa o nosso coração, o pecado começa a perder o espaço. Né? Então Cristo precisa reinar em nossa mente. Aí sim, os desejos vão deixar de governar a gente. Quando Cristo vive em nós, a vida de Cristo aparece, flui em nossas palavras, em nossas escolhas, em nossas ações, no nosso modo de tratar as pessoas. E de glória em glória a gente vai sendo transformado. Né? Do Pedro bruto até o Pedro polido. Entende? E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo experimentou. Aquele homem violento, impaciente, perseguidor, tornou um homem manso, paciente, disposto até morrer por amor a Jesus. O que foi que produziu uma mudança tão profunda em Paulo? Foi Cristo. Não foi apenas uma nova compreensão da Bíblia.
Foi Cristo vivendo dentro dele, foi o Espírito Santo de Cristo, o Espírito vivificante. E ele continua querendo viver em nós também. Esse continua sendo o plano de Deus para cada um de nós, meus irmãos. Não é apenas melhorar nosso comportamento, é transformar completamente o nosso coração. Até que nós possamos dizer com sinceridade assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Igual Paulo diz, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando isso acontece, meus irmãos, nós começamos a experimentar aqui nessa terra a vida da família do céu. Porque onde Cristo habita, o céu começou já. Então, quando nós olhamos para a vida de Paulo, meus irmãos, depois desse encontro com Jesus, nós percebemos que ele nunca mais foi o mesmo homem. Ele continuou tendo lutas, ele continuou sendo perseguido, passou por prisões, foi espancado, naufragou, sentiu fome, sentiu frio, foi rejeitado. Ele registra tudo isso em suas cartas. Mas existe uma coisa que nunca mais aconteceu. Paulo nunca mais perdeu de vista a pessoa de Jesus. Que agora ele havia aprendido a ver o justo. E quem contempla Jesus todos os dias começa pouco a pouco a se parecer com ele. E esse é o objetivo da vida cristã, meus irmãos. Não é apenas esperar o dia da volta de Cristo, mas é permitir que Cristo prepare o nosso coração para aquele grande dia. Às vezes a gente pensa que é só esperar Jesus voltar, mas a pergunta é: se Jesus voltar hoje, ele vai encontrar o seu caráter em mim, pronto para subir? Completou a obra em mim? Então o propósito do Evangelho não é apenas nos levar para o céu. O propósito do Evangelho é trazer a vida do céu para dentro de nós. É o pão vivo que caiu, que veio do céu. Caiu não, né? O pão vivo que veio do céu, que desceu do céu. É o nosso alimento, um alimento para as nossas almas. É por isso que Paulo escreveu que Deus quer formar Cristo em nós, né? Ele falou: Cristo em vocês é a esperança da glória. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Então, Jesus Cristo veio habitar em nós e para quê? Para transformar o nosso interior. Veio para escrever a lei do Pai em nosso coração. Ele veio para colocar em nós seu espírito, seu amor, sua vida. Exatamente isso que Deus prometeu desde o princípio. Glória a Deus por isso. Porque quando Cristo começa a viver dentro de nós, a gente começa a experimentar aquilo que Pedro falou lá, né? Participantes da natureza divina. Nós nascemos participantes da natureza humana, inclinado ao egoísmo, ao orgulho, à impaciência, ao pecado. Mas agora Deus nos convida a participar da natureza de seu Filho. Isso não significa que a gente vai se tornar deuses. Significa que nós vamos começar a refletir o caráter de Cristo aqui mesmo nessa terra. Né? O amor de Cristo, a mansidão de Cristo, a pureza de Cristo, a humildade de Cristo. É isso que o Espírito do Filho produz dentro de nós, meus irmãos. E aqui está uma verdade que jamais nós devemos esquecer. O pecado entrou no mundo por causa de uma natureza afastada de Deus. E a vida eterna será vivida por aqueles que receberam essa nova natureza em Cristo. Então não basta apenas abandonar alguns pecados. É necessário receber uma nova vida. Uma vida divina. Uma nova mente, um novo coração. Uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de amar, uma nova maneira de viver. E foi isso que aconteceu com Paulo. Foi isso que aconteceu com Pedro, foi isso que aconteceu com João, foi isso que aconteceu com Daniel, foi isso que aconteceu com Enoque. Todos eles, meus irmãos, aprenderam que o segredo nunca esteve no homem. O segredo sempre esteve em Deus habitando no homem por meio de Cristo Jesus. É Cristo vivendo em seu povo. O segredo é esse. É o justo formando justos pela sua própria presença. É por isso que Jesus disse em João 15, verso 5: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim nada podereis fazer. Ele não disse que a gente ia conseguir menos, pouco, alguma coisa, não. Ele disse nada. Nada, meus irmãos. A gente não pode fazer nada sem Jesus. Mas a boa notícia é que aquele mesmo Senhor Jesus, aquele maravilhoso mestre que disse: sem mim nada podereis fazer, ele também prometeu permanecer com a gente todos os dias.
Ele não nos chamou para uma caminhada solitária. Ele nos chamou para uma caminhada em comunhão, em conexão com Ele, todos os dias, até o fim. E esse é o grande convite de Deus para nós hoje. Não apenas para conhecer mais sobre Jesus, né? Mas conhecer o seu próprio Filho, conhecer o próprio Senhor Jesus. Não apenas conhecimento, mas intimidade. Não é apenas falar de Jesus, mas caminhar com Jesus. Não apenas defender a verdade, mas permitir que a verdade viva dentro de nós. E quando Cristo habita em nosso coração, meus irmãos, a esperança da glória deixa de ser apenas uma promessa futura. E ela começa a transformar a nossa vida hoje mesmo. Glória a Deus por isso. Meus queridos irmãos, meus amigos, quando Paulo terminou de contar seu testemunho, ninguém podia negar que aquele homem tinha sido transformado. O perseguidor havia se tornado discípulo. Aquele que antes ele arrastava cristãos para a prisão, agora estava disposto a ser preso por amor a Cristo. Olha só que transformação. Aquele que queria destruir a igreja, agora dedicava a própria vida para anunciar o Evangelho. O que foi que produziu tamanha mudança? Foi o curso? Será? Foi muito conhecimento? Foi apenas uma mudança de religião? Não, meus irmãos, foi um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Foi Cristo Jesus habitando em seu coração. Foi o Espírito do Filho, meus irmãos, dirigindo a sua vida. Foi o justo vivendo naquele que antes era injusto. E, meus amados irmãos, a boa notícia é que esse justo está batendo na porta do nosso coração hoje, convidando nós para recebermos esse maravilhoso poder, essa maravilhosa presença. O plano de Deus, meus irmãos, continua sendo o mesmo para cada um de nós. Deus não está procurando pessoas religiosas. Deus não está procurando pessoas doutores da Bíblia, não. Ele está procurando homens e mulheres, jovens, crianças, que desejam conhecer a sua vontade, contemplar o seu Filho e se tornar cada vez mais parecido com o seu Filho, ouvindo a voz de seu Filho, sendo orientado, guiado pelo seu maravilhoso Filho Jesus. Talvez hoje, meus irmãos, Jesus não precise tirar a nossa visão física, mas certamente Ele deseja fechar os nossos olhos para muitas coisas desse mundo. Que existem coisas que impedem a nossa comunhão com Deus. Existem distrações que roubam o nosso tempo. E convenhamos, existem desejos que endurecem o nosso coração e flui de dentro de nós a todo momento. Existem pecados acariciados em segredo, existem preocupações que ocupam o lugar da confiança de Deus. Existe vaidade que nos faz olhar mais para nós mesmos do que para Cristo. E Jesus está convidando cada um de nós hoje, meus irmãos, a abandonar tudo isso. E Ele nos convida a fazer morrer a velha natureza. Como Paulo escreveu, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da natureza humana. Está lá em Gálatas 5, 24. Isso não significa viver uma vida triste. Muito pelo contrário. Significa trocar aquilo que é passageiro por aquilo que é eterno. Trocar a inquietação pela paz de Cristo. Trocar a culpa pelo perdão, trocar o egoísmo pelo amor, trocar a escravidão do pecado pela liberdade. É se tornar filhos de Deus. Olha só, meus irmãos, somente Cristo pode fazer isso por nós e em nós. E tudo começa onde? Naquele lugar secreto de amizade, de intimidade. Naquele momento que ninguém vê, quando nós abrimos a Bíblia, fechamos a porta do nosso quarto, abrimos a Bíblia, quando dobramos os joelhos, quando nós nos desligamos do barulho desse mundo, do barulho da nossa mente, das redes sociais, e quando nós abrimos o coração a Jesus e dizemos: Senhor Jesus, hoje eu não quero apenas falar contigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero conhecer a tua vontade, eu quero contemplar a sua face, meu Senhor Jesus. Habita em mim, transforma o meu coração, eu quero viver para ti. Viva a tua vida em mim, Senhor, e me prepara para ser um servo fiel. É nesse lugar, meu irmão, que o milagre acontece. É ali que Cristo vai ocupando cada espaço da nossa vida. É ali que o Espírito do Filho de Deus nos ensina a chamar Deus de papai. Papai, intimidade com o Pai.
É ali que a nossa natureza humana, meus irmãos, vai sendo mortificada. É ali que nós deixamos de viver segundo a carne e começamos a viver segundo o Espírito de Cristo. E pouco a pouco aquilo que antes era impossível para nós começa a acontecer. O pecado vai perdendo a força, o amor por Jesus aumenta, né? A palavra de Deus vai se tornando preciosa aos nossos olhos. A oração deixa de ser aquele dever e passa a ser um prazer. E você quer orar mais. A comunhão deixa de ser aquele compromisso e vai passar a ser uma necessidade. Você vai querer estar a todo momento. Passou perto da Bíblia, tu já pega a Bíblia, ajoelha e fala comigo, Senhor. Porque agora Cristo está vivendo dentro de nós. E quando Cristo vive em nós, nós já podemos experimentar um pouco do céu, antes mesmo de nós chegarmos lá, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Então, meus amados irmãos, o mundo oferece muitos caminhos, muitas oportunidades, né? Muitas promessas, muitas distrações. Mas vamos abrir o nosso coração e entender isso. Somente Jesus pode nos dar uma nova natureza. Somente Jesus Cristo pode nos dar vida. O ciclo de morte desde o Éden começou a rolar e bilhões de pessoas morreram. E só vão ressuscitar um dia se creram e receberam esse Espírito. Se foram seladas com esse Espírito, o Espírito do Filho de Deus, o Espírito da promessa. Então somente Jesus, meus irmãos, somente Jesus pode preparar esse povo, né, para morar, viver eternamente em seu reino. É por isso que hoje o Senhor faz a mesma pergunta que ele fez a Paulo, através de Ananias, né? Ele fala, e agora? O que você está esperando? Por que você está esperando? Por que esperar para entregar completamente o coração a Cristo, meu irmão? Por que esperar para separar um tempo sagrado todos os dias para se relacionar com o Filho de Deus? Por que esperar para abandonar tudo aquilo que te afasta do Salvador? Hoje é o dia de responder ao chamado de Jesus, meu irmão. Hoje é o dia, no santo dia do Senhor. Hoje é o dia de fechar os olhos para esse mundo e começar a agir diferente, começar a pensar diferente, ter a mente renovada. Feche os olhos para o mundo e abra os olhos para contemplar o Senhor Jesus. Hoje é o dia de permitir que Cristo habite em seu coração. Esse sempre foi o segredo de Deus, meus irmãos. Sempre foi Jesus. Sempre foi Cristo. Que cada um de nós possa conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. Possa contemplar a Jesus. Ter intimidade com Ele, ouvir diariamente a sua voz e permitir que Ele viva, more plenamente em seus corações. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, meus irmãos, que cada um de nós possa olhar para o nosso Salvador e dizer com grande alegria, esse é o nosso Deus, nele esperávamos e Ele nos salvou. E nosso Pai Celestial nos receberá. E o nosso Senhor Jesus nos apresentará sem mácula, sem mancha de pecado, puros, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai eterno e soberano. Para Pai, eis aqui os filhos que o Senhor me confiou. Está aqui, ó. Estavam todos imundos, daquele jeito que o Senhor viu no início. Eu os santifiquei, os purifiquei para Ti, ó Pai, assim como o Senhor me ordenaste a fazer. Estão prontos, estão limpos, estão prontos para vê-lo, conviver com o Senhor, meu Pai. Até hoje, olhos humanos nenhum viu a Deus com os próprios olhos. A Bíblia afirma isso, que olhos não viram a Deus, viram o Filho revelou o Pai. Mas o Filho veio ao nosso coração, nos transformar para nos glorificar, para que possamos não apenas ver o Pai, mas beijá-lo, abraçá-lo, beijar sua mão, pedir a bênção para o nosso Pai Celestial diretamente e beijar a mão dele, assim como nós fazíamos com o nosso Pai terreno. Louvado seja Deus por essas verdades maravilhosas. Se esse é o desejo do seu coração, meu irmão, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você conhecer, com aquelas pessoas que você deseja ver no céu. Compartilhe, se inscreva em nosso canal e fique firme no Senhor Jesus.
pois o Senhor Jesus está chegando em espírito e depois fisicamente. Em espírito, Ele já está na porta do seu coração hoje, batendo, querendo entrar na sua vida, querendo mudar a sua vida completamente. Se hoje ouviu a voz do Espírito em seu coração, não endureça o seu coração. Hoje é o convite para você e pode ser o último. Que Jesus te abençoe, ilumine a sua mente e cada um de nós nesse sábado. Vamos terminar essas horas sagradas do dia de sábado, continuando mais intensamente, com mais alegria, a cada momento, na presença do Senhor Jesus, em comunhão e intimidade com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.